Davi captura Rabá, capítulo 20. Passando o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe tirou a força dos exércitos e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e sitiou Rabá. Mas Davi estava em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça do rei de Rabá e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Além disso, tirou da cidade um enorme despojo. Também tirou o povo que estava nela e o pôs para trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. O mesmo fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Gigantes derrotados pelo exército de Davi. Depois disso, aconteceu que houve guerra em Gezer contra os filisteus, e Sebecai, o Uzatita, matou Sipai, que era dos descendentes dos gigantes, e foram humilhados. Voltou a se levantar guerra contra os filisteus, e Alanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, e Geteu a haste da lança era como um eixo de tear. Voltou a ter guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada pé e em cada mão 24. No total era descendente dos gigantes. Este homem injuriou a Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou-o. Estes eram descendentes dos gigantes em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e de seus servos. Davi levanta censo do povo. Capítulo 21. Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi para que fizesse o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide e fazei o censo de Israel desde Berseba até Dan, e traz-me um número deles para que eu o saiba. Disse Joabe: Acrescente o Senhor a seu povo 100 vezes mais. Rei, Senhor meu, não são todos estes servos de meu senhor? Para que procura isto, meu senhor, que será para pecado a Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Portanto saiu Joabe e percorreu todo Israel e voltou para Jerusalém e deu a conta do recenseamento do povo a Davi. Havia em todo Israel 1.100.000 homens capazes de manejar as armas, e de Judá eram 470.000 homens que manejavam espada. Entre estes não foram contados os levitas nem os filhos de Benjamim, porque a ordem do rei era abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Também isso desagradou a Deus, pelo que castigou Israel. Então disse Davi a Deus: Pequei gravemente ao fazer isso. Peço-te que perdoes a falta de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou o Senhor a Gade, vidente de Davi: Vai e fala a Davi. Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu faça contigo. Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses ser derrotado diante de teus inimigos com a espada dos teus adversários, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e que o anjo do Senhor faça destruição em todos os termos de Israel. Vê, pois, que hei de responder ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia. Rogo que eu caia na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitíssimas, mas que não caia eu nas mãos dos homens. Assim o Senhor enviou uma peste em Israel, e morreram 70.000 homens de Israel. Enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la, mas quando ele a estava destruindo,
olhou o Senhor e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que destruía: já basta, retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões se prostraram sobre seus rostos cobertos de cilício. Disse Davi a Deus: não sou eu o que fez contar o povo? Eu fui quem pequei e certamente fiz mal. Porém, estas ovelhas o que fizeram? Senhor Deus meu, seja agora a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não venha a peste sobre teu povo. Davi levanta um altar na eira de Ornã. O anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e construísse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra que Gade lhe dissera, em nome do Senhor. Voltando-se, Ornã viu um anjo, e esconderam-se 4 filhos seus que com ele estavam. Ornã derrubalhava o trigo. Vendo Davi a Ornã, olhou Ornã e viu a Davi, e saindo da eira, prostrou-se em terra diante de Davi. Então disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para que edifique um altar ao Senhor. Dai-mo por seu justo preço, para que cesse a mortandade no povo. Ornã respondeu a Davi: tome-a para ti e faça meu senhor, o rei, o que bem lhe parecer, e até os bois darei para o holocausto e os trilhos para a lenha, e trigo para a oferta. Eu dou tudo. Replicou o rei Davi a Ornã: não, eu quero comprá-la por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei holocausto que nada me custe. Deu Davi a Ornã por aquele lugar o peso de 6 toneladas e 840 gramas de ouro. Davi edificou ali um altar ao Senhor, no que ofereceu holocaustos e ofertas de paz, e invocou ao Senhor, que lhe respondeu por fogo desde os céus no altar do holocausto. Então o Senhor ordenou ao anjo que voltasse sua espada para a bainha, o lugar para o templo. Ao ver Davi que o Senhor lhe ouvirá na eira de Ornã, o Jebuseu ofereceu sacrifícios ali. O tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Mas Davi não se atrevia a ir lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Os preparativos para o templo, capítulo 22. Disse Davi: aqui estará a casa do Senhor, Deus, e aqui o altar do holocausto para Israel. Depois mandou Davi que se reunisse aos estrangeiros que havia na terra de Israel e ordenou dentre eles canteiros que lavrassem pedras para edificar a casa de Deus. Também preparou Davi muito ferro para os pregos das portas e para as junturas, e muito bronze sem pesar, e madeira de cedro sem conta. Pois os sidônios e tírios haviam trazido a Davi abundância de madeira de cedro, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é jovem e de tenra idade, e a casa que se há de edificar ao Senhor há de ser magnífica por sua excelência, para renome e honra em todas as terras agora, pois preparei o necessário. E Davi, antes de sua morte, fez preparativos em grande abundância. Chamou então Davi a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive em meu coração o edificar templo ao nome do Senhor meu Deus. Mas veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste muito sangue
e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque derramaste muito sangue na terra diante de mim. Eis que nascerá um filho, o qual será varão de paz, porque eu lhe darei paz de todos os seus inimigos em redor. Portanto, seu nome será Salomão, e eu darei paz e repouso sobre Israel em seus dias. Ele edificará a casa em meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e afirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, filho meu, o Senhor esteja contigo e sejas próspero, e edifiques casa ao Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê entendimento e prudência, para que quando governes Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então serás próspero se cuidares de praticar os estatutos e decretos que o Senhor ordenou a Moisés para Israel. Esforça-te, pois, e cobra ânimo. Não temas nem te desalentes. Eis que com grandes esforços preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e 34.000 toneladas de prata e bronze e ferro sem medida, porque é muito. Também prepararei madeira e pedra que tu acrescentarás. Tu tens contigo muitos obreiros, canteiros, pedreiros e carpinteiros, e todo homem perito em toda a obra. Do ouro, da prata, do bronze e do ferro não há número. Levanta-te e mãos à obra, e o Senhor esteja contigo. Também mandou Davi a todos os principais de Israel que ajudassem Salomão, meu filho, dizendo: Não está convosco o Senhor vosso Deus, que vos deu paz por todas as partes, porque ele entregou em minha mão os moradores da terra, e a terra foi submetida diante do Senhor e diante de seu povo. Disponde, pois, agora vossos corações e vossos ânimos em buscar ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai-o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus para a casa edificada ao nome do Senhor.